Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teorias do Seguro ou Teoria do Risco. Na aula de hoje, continuaremos e finalmente encerraremos nossas aplicações em resseguros. Como na aula anterior nós começamos os resseguros não proporcionais, vimos inicialmente o resseguro por excesso de perda para um sinistro em específico, onde, dado que ocorreu o sinistro, se o valor de indenização daquele sinistro ultrapassasse um determinado limite, chamado de limite técnico de retenção, a resseguradora pagaria aquilo que excedesse a tal limite. Existe, contudo, outra modalidade de resseguro também por excesso de danos, mas agora para um evento. Então, nesse tipo de contrato de excesso de danos, a seguradora obtém proteção para um evento que possa atingir diversos riscos simultaneamente. Então, estamos falando do incêndio que vai atingir um grupo muito grande de carros ou coisas similares, certo? Uma enchente que vai numa cidade atingir vários carros que estavam segurados por aquela seguradora. Então, é um resseguro de excesso de danos, mas quando aqueles danos são ocasionados por um único evento, tá? E um outro resseguro também não proporcional que existe é o resseguro de catástrofe, tá? Quando você tem um excesso de danos por evento, onde a cedente se protege contra a acumulação de riscos na hipótese de ocorrência de um evento de grandes proporções. A gente pode falar de um furacão, um terremoto, inundações e coisas que causem prejuízos extremamente elevados, tá? Então veja, é como a gente falou, é um resseguro de excesso de danos por evento, como eu acabei de falar lá atrás. Tá? Qual é a diferença de um de catástrofe? Por que é que existe essa definição específica? Porque estamos falando de coisas de grandes proporções. Uma coisa é uma chuva que inunda uma cidade em um determinado dia e isso é um evento que gerou vários danos. Outra coisa é uma inundação de uma chuva que dura meses ou um tsunami que vai ocasionar um dano muito maior. Tá? Então, novamente, a mesma ideia, existe um limite de catástrofe, porque a ideia sempre é que os riscos sejam pulverizados e divididos entre várias seguradoras e resseguradoras, tá? Então você vai ter vários riscos sendo atingidos e a soma das indenizações devidas excederem tal limite de catástrofe, o ressegurador assume o que ultrapassar o limite. Obviamente, assim como no excesso de danos que a gente viu por sinistro, pode ser que o segurador tenha o seu limite de cobertura e o restante passe para outra resseguradora, assim ninguém vai acabar sofrendo uma perda gigantesca em caso de catástrofe, certo? E aí o último sinistro, o último resseguro que veremos, na verdade, é o de perda agregada ou também chamado de stop loss. Se a gente fizer uma tradução literal, é uma parada de perda, tá? Então, esse excesso de danos agregado, que a gente vai chamar mais comumente o nome utilizado, que é o stop loss, é um tipo de cobertura que vai oferecer, agora veja, não contra um sinistro individual de valor elevado, mas sim contra a flutuação no número de sinistros. Como assim? Eu não estou olhando para um sinistro em específico. O stop loss, na verdade, ele está segurando o S, ou seja, a perda agregada. Ele está segurando a carteira como um todo, tá? Então veja, o limite de retenção não se aplica a cada risco individual. Ele se aplica na carteira como um todo, ou seja, no sinistro agregado S, tá? E aí existe um limite que a gente chama D, e aí veja como é parecido a ideia lá. A gente está falando aqui do que foi ressegurado, ou seja, aquilo que é responsabilidade da resseguradora, não é o retido. E a gente vai chamar esse S ressegurado de ID, tá? Onde D é o limite, tá? E quando a perda agregada a S está abaixo de D, qual a responsabilidade da resseguradora? 0. Então, até D, a responsabilidade é toda por parte da seguradora. Na hora que o sinistro agregado ultrapassa esse D, tá? Esse limite D, aí o que passa fica por parte da resseguradora. A gente pode representar essa operação dessa forma assim também, né, como nós já vimos. S menos o D
positivo. Então a gente só vai considerar quando essa operação for positiva, ou seja, quando S é maior do que o D, isso é algum valor positivo e é o valor do sinistro ressegurado. Caso contrário, o sinistro ressegurado é 0, tá? E aí a gente vai dizer que esse D é a variável aleatória, volume de recuperações para um limite de retenção D, tá? O limite de retenção que a gente está falando agora é da carteira como um todo, tá? Então, a esperança desse D é o valor que a resseguradora espera pagar pelos sinistros, tá? Nesse tipo de contrato de stop loss, ou seja, é o prêmio de risco de resseguro, é aquilo que a seguradora deve pagar à resseguradora para obter aquele tipo de cobertura. Consequentemente, o volume de sinistros agregados retido, agora estamos falando do retido, tá? Pela cedente é, evidentemente, o que sobra de S, você vai remover o ressegurado. Isso quer dizer o quê? Olha, a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Se o agregado não ultrapassou o limite de retenção, tudo é da seguradora. Se ultrapassou, a seguradora só cobra até aquele limite, até o teto. Então, se ultrapassou, ela só vai pagar D, tá bem? E aí, para calcular esse prêmio de risco, tá? Do resseguro, a esperança de D, como é que funciona, tá? A definição é bem simples e existem várias formas, na verdade, de nós conseguirmos obter esse valor desse prêmio. Pela definição, tá? Que eu vou colocar agora, nós conseguimos calcular direto, ou nós podemos trabalhar essa definição, que é a integral de D até mais infinito. Ora, qual é a responsabilidade da resseguradora? É aquilo que ultrapassa D. Então, é o valor de X daquela carteira vezes a função densidade de S. Então, veja, nós estamos calculando uma esperança, só que aquilo que é considerado para a resseguradora, ou seja, é o que ultrapassa D. Então, eu tenho que tirar de D e, obviamente, como ela é igual a 0 para valores abaixo de D, eu só vou olhar de D até mais infinito. O problema aqui é o quê? Que nós precisamos conhecer a distribuição exata de S. Nós sabemos que isso pode dar um pouco de trabalho, tá? E aí eu posso brincar com essa definição e obter formas alternativas de encontrar essa esperança, tá, de D, ou seja, esse prêmio de resseguro do stop loss. Por exemplo, eu posso dividir isso em duas integrais. Eu posso dizer que a integral de 0 a infinito de x menos D, o f de S. Ora, mas se eu fiz aparecer agora, antes era só de D até infinito, eu estou dizendo que agora é de 0 até infinito, então tenho que subtrair a integral de 0 até D, não é isso? Fazendo essa subtração, eu continuo com a mesma área que nós tínhamos anteriormente, sem alterar nada, tá? E aí eu posso fazer o quê? Olhar que essa definição aqui, esse primeiro pedaço da nossa conta, isso nada mais é que a esperança de quem? Repara, é x, f de S de x dx. Então, isso, na verdade, é a esperança de S. Esse pedaço aqui, ó, x, fs de x dx, a integral de 0 até infinito, é a esperança do próprio S. E esse outro pedaço aqui, menos D que multiplica f de S dx, o menos D é um valor conhecido, é o limite. Eu posso tirar esse limite de dentro da integral e vai sobrar o quê? Menos D, integral de 0 até infinito, de f de S de x dx, que é a integral de uma densidade, tá? Porque vai sobrar isso aqui, ó, menos D, integral de 0 até infinito, de f de S, x dx, tá? Menos, repete esse cara aqui, que é a integral da densidade de 0 até infinito, é 1, não é isso? Então, é a esperança de S menos D, menos aquela integral de 0 até D de x menos D, fs de x dx, tá? Então, é uma forma alternativa de calcular esse prêmio de risco de resseguro, tá? Existem outras operações que a gente pode fazer, ó.
Isso daqui é a primeira definição e eu mostrei para vocês como é que a gente chega da primeira definição na segunda, tá? Reparem só que tem uma pequena diferença do que eu fiz, vejam. Aqui tem o menos e x menos d. Lá na definição, o que foi que ele fez? Tem o mais, mas ele inverteu o sinal, ó, do d menos x. Por que que faz isso? Porque, obviamente, se eu estou integrando de 0 até d, esse x é menor do que o d, tá? Só para uma questão de organização, não tem tanta diferença. E eu posso também partir de 1 dessa primeira definição e chegar nessa terceira forma de obter esse prêmio de risco. Ou eu posso partir de 2 e chegar nessa quarta forma de obter o prêmio de risco. Qual é melhor? Depende da questão, depende das informações que você tem para calcular essa esperança, tá? Vai depender de questão a questão, o que é mais fácil a gente calcular. A gente vai fazer alguns exemplos e fica mais claro como é que a gente pode fazer isso, tá? Como essas outras demonstrações de como chegar a 3 em 4, vocês podem conferir no livro do Ferreira, tá? E no caso discreto, ou seja, quando a minha distribuição de x é discreta e não contínua, a gente vai substituir aquelas integrais por somatórios. E é evidentemente que todas essas distribuições aqui são discretas, tá? Aqui nós temos a função de probabilidade, não a função densidade, tá? Vamos fazer um exemplo para, então, ficar mais claro. Nós temos que a distribuição de sinistros agregados e S tem SFDP. Então, veja, ele já está dando quem é a densidade de S agregado. Não vamos ter que fazer esse trabalho. Isso, evidentemente, é uma exponencial. E aí ele quer que a gente diga, ó, qual o prêmio de resseguro de um stop loss com limite de retenção 3. Ou seja, tudo aquilo que passa de 3 é responsabilidade da resseguradora. Uma forma de calcular isso é usar a definição diretamente. Então, vai ser a integral indo de 3, que é o limite inferior, tá, de retenção, indo de 3 até infinito, de x menos 3, que multiplica a densidade, que é 2 elevado a menos 2x dx. E agora é só fazer o quê? É só trabalhar essa integral daqui, tá? Como? Ora, vou separar em dois pedaços. No nós vamos ficar com 2 integral de 3 até infinito de x é menos 2x dx. E no outro nós vamos ter o 3 com 2 dá 6 integral de e elevado a menos 2x dx. Aí o que é que a gente precisa saber? Precisa saber como resolver cada uma dessas integrais, tá? A regra para resolver integral de x é elevado a cx, tá? Esse x, esse c é uma constante qualquer. Para resolver essa integral vai ser quem? É cx que multiplica cx menos 1 sobre c ao quadrado. Isso é a regra para resolver esse tipo de integral. E para resolver a integral de e elevado a cx, essa é mais fácil. Isso é quem? É 1 sobre c elevado a cx. Tá? Então, a gente sabendo resolver essas duas integrais, a gente vai ficar com quem? Aplicando a primeira regra de integração. Aqui é 2 que multiplica e elevado ao cx, o c no nosso caso é menos 2, e aí cx menos 1, c ao quadrado. Então, é menos 2x, menos 1, menos 2 ao quadrado é 4. Tudo isso é a integração indo de 3 até infinito. E do outro lado é menos 6, e a integral de e elevado a menos 2x vai ser e elevado a menos 2x sobre menos 2, também indo de 3 até infinito. Resolvendo isso, esse primeiro e esse segundo pedaço, a gente vai ficar com quem? Tá?
Vamos ficar com menos 2 é elevado a menos 6, que multiplica menos 6 menos 1 sobre 4. Reparem que eu fiquei só com a parte negativa dessa primeira integral, ou seja, a parte em que eu estou resolvendo para 3. Porque quando a gente resolve para infinito, o que é que vai acontecer? Quando eu vou colocar mais infinito aqui, isso daqui vai para 0. Aí você vai dizer, isso daqui também vai para menos infinito. Só que quem é que converge mais rápido indo para 0? Obviamente que é o e elevado a menos infinito. Certo? Então, isso daqui, quando eu colocar o infinito, vai para 0. Mesma coisa quando eu colocar o mais infinito aqui. Tá? Então, a gente fica só com as partes negativas. E aí, aqui eu tenho esse menos com esse menos, que vai dar mais. Só que o menos da parte da resolução da integral, quando eu substituir por 3, vai ficar menos 6 é elevado a menos 6 sobre 2. Resolvendo tudo isso, o primeiro pedaço é 7 meios é elevado a menos 6. E o segundo pedaço é menos 6 meios é elevado a menos 6. Ou seja, é elevado a menos 6 vezes meio, ou seja, é elevado a menos 6 dividido por 2. Então, no final das contas, o problema acabou virando uma questão de integração, que é só para conseguir calcular exatamente qual é a chance dessa carteira agregada ter esses sinistros, tá, acima de 3, que pode ser 3, 4, quanto for, e o que passa, a gente tem que saber qual é a média para definir o prêmio de risco da resseguradora, tá? Vocês também podem usar as outras definições, tá, que vimos lá em cima, usando as integrais lá para calcular isso. Isso é uma das formas de se calcular. Você pode calcular isso de 4 formas. Então, refaçam isso aí direitinho para terem certeza e apliquem as outras formas para ver se vocês conseguem chegar ao mesmo resultado. Tá bem? Vamos fazer um segundo exemplo agora com distribuições discretas, tá? Para n e para x. Lá a gente já tinha distribuição de S direta na distribuição contínua, só que aqui nós temos uma distribuição discreta para cada um deles. E aí ele quer que a gente calcule o prêmio de risco de resseguro para I7, tá? Stop loss com limite de retenção 7. A primeira coisa que a gente precisa pensar então nessa questão é quais são os valores que o S pode assumir. Quais são os valores? Vejam, eu tenho que o número de sinistros pode ser 1, 2 ou 3. Então, o número máximo de sinistros que nós temos é 3. E o valor de cada sinistro é 1, 2 ou 3. Então, na pior das hipóteses, nós vamos ter 3 sinistros no valor de 3. 9 no total. Na melhor das hipóteses, nenhum sinistro. Então, S vai de 0... 1, 2 até 9. Então, esses são os possíveis valores de perda agregada. Então, na verdade, a seguradora vai cobrir de 0 até 7 e valores de 8 e 9 e o excedente fica a cargo da resseguradora. Então, o que a gente precisa calcular, a primeira coisa, para usar uma daquelas fórmulas, tá, das várias que nós temos, é saber qual a chance, a gente precisa da distribuição de S, qual a chance dessa minha carteira ter uma perda total de 8 e qual a chance dela ter uma perda total de 9. E aí, qual a chance dela ter uma perda total de 8? Bem, eu tenho que ter 3 sinistros, eu não tenho como ter 8 com 2 sinistros. 2 sinistros eu posso ter uma perda no máximo 6. Eu tenho então que ter o quê? 3 sinistros. Qual a chance de eu ter 3 sinistros? 0,2. E quanto é que tem que ser o valor desses sinistros para a perda ser 8? Bem, eu preciso ter uma perda de 2 e as outras duas perdas têm que ser de 3. Então, é uma perda de 3. Espera aí. Ah, não. Peguei os valores errados. Desculpa. Nós temos que... Deixa eu fazer bonitinho aqui de novo. Nós temos que... Primeira coisa, certo? Para eu ter uma perda total de 8...
nós precisamos ter 3 sinistros. Qual a chance disso acontecer? 0,2. E aí eu preciso do quê? Preciso ter um sinistro no valor de 2, que é o 0,4, e preciso ter 2 sinistros no valor de 3. Essa soma vai dar 8. 3 mais 3 mais 2, 8. Só que qual é o problema? Quem foi o sinistro no valor 2? Foi o primeiro, o segundo ou o terceiro? Tanto faz pra gente, o que a gente importa é a soma, mas existem esses 3 arranjos. Então essa é a probabilidade de a gente ter a minha distribuição agregada sendo igual a 8. E quando é que a gente vai ter o valor de 9? Ora, tenho que ter 3 sinistros e todos eles têm que ser no valor de 3. Ou seja, o primeiro é 3, o segundo é 3, o terceiro é 3. Isso é igual a 0,0002. Tá? Então, obtivemos a distribuição de S para 8 e para 9. Eu preciso ter a distribuição completa? Não, porque só são esses casos que me interessam para calcular o prêmio de risco de resseguro. E aí, qual daquelas muitas fórmulas a gente vai usar? Se eu tenho já os valores de probabilidade de S, a distribuição de probabilidade dele, eu posso usar o somatório de x indo de 8 até infinito, que no nosso caso, obviamente, é de 8 até 9, de x menos o limite de retenção, que é 7, vezes a distribuição de probabilidade, o nosso FS, os valores que nós já calculamos. Ora, então isso vai ser quem? 8 menos 7 vezes 0,0024 mais 9 menos 7, que multiplica 0,0002. Resolvendo isso daqui, vai dar 0,0028. Né? Esse primeiro pedaço aqui dá 1 vezes 0,0024, esse dá 2 vezes 0,0002. Repara essa fórmula aqui. Eu acho essa fórmula, para quem ainda está um pouco confuso nessas operações que a gente está fazendo, como essa fórmula discreta, eu acho ela ótima para a gente conseguir entender exatamente o que é que acontece nesse cálculo do stop loss. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando valores x vezes uma probabilidade P de x. E estou fazendo a soma disso. O que é isso, pessoal? Isso é a definição de esperança, tá? Da esperança da variável aleatória discreta. Qual é aqui a pegadinha, por assim dizer? Essa probabilidade vai vir da distribuição de S. Então, nós temos que conhecer a distribuição exata de S para fazer isso. O x, na verdade, é o valor que o S assume menos o limite de retenção. Porque, ora, eu estou olhando para o lado da resseguradora. Ela só paga aquilo que excede D. Então, eu tenho que, sim, subtrair D daquele valor que ocorreu, só que eu tenho que multiplicar pela probabilidade de ocorrer aquele valor. Então, eu faço 8 menos 7, que é o que a resseguradora paga, mas tem que ser vezes a probabilidade de dar 8. Porque aí, quando dá 8 no S, é aí que a resseguradora vai pagar 1. Eu tenho que fazer 9 menos 7, que é 2, que é o que a resseguradora paga, mas quando é que a resseguradora paga 2? Quando o S dá 9. E, evidentemente, eu vou fazer isso só para valores que a resseguradora está pagando alguma coisa. Por isso que a gente começa do que passa do limite de retenção, tá? Eu espero que agora, vendo assim, por essa definição, no caso discreto, tenha ficado mais claro. É um pouco confuso realmente de início o que é que a gente está calculando, essa esperança de D, mas nada mais é do que o prêmio de risco, ou seja, a média daquilo que a resseguradora vai ter que indenizar a seguradora nesse tipo de contrato stop loss. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, tá? Esse daqui eu tive que apelar um pouquinho porque ele é bem grande. Vamos ver aqui, só para a gente entender o que é que está acontecendo, certo? Novamente, a gente tem um stop loss com limite de perda agregada 6. Qual é a grande bronca agora? N tem distribuição Poisson, então eu tenho a distribuição de Poisson composta com esse lambda. Então, N pode ser 0, 1, 2, 3 e lá vai, tá? Enquanto o X tem a distribuição discreta assumindo essas seguintes probabilidades. E aí, qual a definição que a gente vai utilizar para calcular, tá? Por isso que é interessante ter aquelas várias definições. Eu posso calcular como se fosse tanto o que a gente fez nessa questão anterior
indo dos maiores valores, porque eu só tinha 8 e 9. É mais fácil calcular para 8 e 9 do que calcular para 0, 1, 2 até 7. Ou nessa questão, como eu tenho uma Poisson, que elas podem assumir valores muito grandes, indo até infinito, então em vez de calcular por cima a chance de ser 7, 8, 9, 10 e por aí vai, que é infinito, a gente vai calcular de 0 até 6. E é aí que entra aquela outra definição da esperança de S menos o D mais a integral, né? Ou no nosso caso aqui, como é discreta, o somatório, tá? Indo de 0 até D menos 1 de D menos X F de S. Tá? Por que essa definição é melhor? Como é Poisson e Poisson assume valores até infinito, é mais fácil eu calcular de 0 até D, que é 6, do que de D para cima. Então, nesse caso, essa definição é melhor do que a definição que nós utilizamos anteriormente. Aí tem algumas coisas que são simples de calcular. Ora, como é que eu calculo, nessa questão, esperança de S? Não é uma Poisson composta? Ora, a gente sabe que na Poisson composta, a esperança de S é lambda, que é a esperança de N, vezes a esperança de X. Lambda a gente sabe que é 0,8. E quem é a esperança de X? Basta calcular. É uma variável aleatória discreta, é X vezes a probabilidade de X. 1 vezes 0,25, mais 2 vezes 0,375, mais 3 vezes 0,375. Resolvendo essa esperança de X, nós vamos obter 2,125. Resolvendo isso, 1,7. Então, a esperança de S é fácil de calcular. 1,7. D a gente conhece, é o limite de retenção. É 6. Qual a bronca aqui? Esse último termo. Então, a gente vai ter que calcular a distribuição de S, tá? A distribuição exata de S para os valores indo de 0 até D-1, que é 6 menos 1, 5. E aí, como é que a gente calcula isso? Né? A gente fez anteriormente, naquela questão que era mais simples, mas a gente tem que ir para convolução. Vamos voltar aqui. Os valores de X são 1, 2 e 3. E eu tenho que ver quando é que na minha carteira o S vai dar 6. Tá? Existem algumas possibilidades. Tá? A gente tem que ver os valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem que ter todas essas probabilidades. Primeiro caso é fácil. Veja. Quando é que x vai ser 0? A gente viu lá na definição de convolução que a convolução de 0 é 1, porque na verdade o x vai ser 0, x aqui no caso é a distribuição de S, os valores de S, quando eu tiver 0 sinistros. E como é que a gente vai calcular a probabilidade de ter 0 sinistros? Não é uma Poisson composta? Então eu tenho que usar a definição da Poisson, que é elevado a menos lambda, lambda elevado a n sobre n fatorial, e calcular essas probabilidades. Isso daqui é a probabilidade de n ser igual a 0. Isso daqui é a probabilidade de n ser igual a 1. Até aqui, que é a probabilidade de n ser igual a 6. Por que eu estou olhando de 0 até 6? Ora, eu quero saber quando é que minha carteira agregada vai de 0 até 6. E por que eu chego até 6 sinistros observados? Porque quando eu tenho 6 sinistros observados, eu consigo ter na minha carteira um valor de indenização total de 6? Consigo. Quando? Quando cada um dos sinistros é 1. Não é isso? 1 mais 1 mais 1, 6 vezes, vai dar igual a 6 o meu S agregado. Na hora que eu tiver 7 sinistros, não existe mais a possibilidade da soma agregada ser 6 ou menos. Por isso que a gente só precisa olhar até 6 sinistros. E é isso que a gente vai fazer, ó, ver qual a probabilidade da soma agregada ser 0, 1, 2 até 6. Aí voltando, caso 0, quando é que a soma agregada vai ser 0? Ora, esse é fácil, quando n for igual a 0. E quando é que o meu sinistro agregado pode ser igual a 1. Só existe uma possibilidade. Que é o que, pessoal? Eu tenho um único sinistro, que é essa probabilidade daqui, e o valor desse sinistro tem que ser 1. Qual é a probabilidade de ser 1?
0,25. Então, esse valorzinho aqui, que eu estou dizendo que a minha carteira toda teve indenização no total de 1, é quem? É 0,25, que é a chance do sinistro ter valor 1, e de ter tido só um sinistro. Então, é 0,359463 vezes 0,25. E aí eu obtenho esse valor daqui. E quando é que eu tenho o sinistro agregado 2? Duas opções. Eu tive um sinistro aqui, e esse sinistro teve valor 2, esse primeiro pedaço, ou eu tive dois sinistros, que é essa probabilidade aqui, e cada um desses sinistros teve qual valor? Teve valor 1, porque 1 mais 1 é 2. Então, veja, esse 0,0625 aqui é o quê? É um sinistro de valor 1 vezes um sinistro de valor 1. Façam aí, vejam se isso não é 0,25 vezes 0,25, que o primeiro foi 1, o segundo foi 1 também. Então, vejam, aqui é a convolução, ocorreram dois sinistros, e eles juntos tiveram valor 2. Ah, então esse valor aqui é o quê? Eu tive dois sinistros, e a convolução deles foi igual a 3, a soma. Aqui, dois sinistros de soma 4. Quando é que dois sinistros dão soma 4? Ou um foi 3 e o outro foi 1, ou os dois foram 2, ou foi 1 e o outro foi 3. Tá? Então, eu calculei essas probabilidades, e para obter esses valores aqui, a gente tem que somar todas as possibilidades. Então, é ter dois sinistros e a soma foi 4. Ter 3 sinistros e a soma foi 4. Ter 4 sinistros e a soma foi 4. Tem como eu ter 5 sinistros e a soma ser 4? Não, porque o menor valor quando eu tenho 5 sinistros é 5. Então vejam, é extremamente trabalhoso, tá? Façam aí e tentem encontrar esses números, tá? De preferência usando o Excel, para vocês conseguirem construir o que? A distribuição de probabilidade de S, tá? Isso é a probabilidade de S assumir exatamente esses valores. E aí, agora sim, nós podemos calcular o somatório de x indo de 0 até 5, de 6 menos x, fs de x. Então, quem vai ser isso? Ora, quando x é igual a 0, é 6 vezes a probabilidade do S ser 0, que é aquele 0,44, 9, 3, 2, 9. Depois, 6 menos 1, que é 5 vezes a probabilidade do S ser 1, que é 0,0896, não, é 9866. E por aí vai, fazendo esse cálculo até o último, que seria quem? 6 menos 5, que é 1, vezes a probabilidade do S ser 6, que é 0,030923. Tudo isso aqui vai dar 4,3547. Então, voltando aqui para a nossa questão, esse valor aqui é 4,3547. Somando tudo isso, nós temos que esse prêmio vai dar 0,0547. Pô, é um prêmio bem pequeno, né? Por quê? Porque realmente, olha qual a probabilidade do sinistro superar 6, tá? Do sinistro agregado. Se a gente fizer a soma dessas probabilidades aqui, ó, 0,44 mais 0,08, 14, 16, 04, 0403, ó, vamos fazer rapidinho aqui só para a gente ter uma noção. É 44 mais 8 mais 14 mais 16 mais 4 mais 4 mais 3. Somando tudo isso dá quanto? Ó? Isso daqui dá 30, aqui dá 11, 44 mais 8 é 52, somando tudo isso dá 82, 93. Então, 93%, 0,93 das vezes, tá? Existe a probabilidade de 0,93 do valor da carteira agregada ser até 6, ou seja, tudo isso é parte de indenização da seguradora. A resseguradora só indeniza o que passa de 6 e a diferença. Então, quando for 7, ela só indeniza 1. Quando for 8, ela só indeniza 2. Então, ela só vai indenizar 7% das vezes, tá? A diferença.
Por isso que esse prêmio é tão pouquinho, tá? Enquanto da seguradora é 1,7, a resseguradora é pouquinho porque ela vai indenizar pouco em pouquíssimas ocasiões, mas existe a possibilidade dela ter uma indenização muito grande, só essa probabilidade é um valor bem pequeno. Tá bem? É bem complicado, sentem e façam na mão, porque realmente senão vai ficar complicado só acompanhando, tá? E aí, como é que a gente pode também calcular essa esperança, né, esse prêmio de risco de resseguro e o prêmio de risco de resseguro ao quadrado? Por que é que eu preciso dele ao quadrado? A gente vê já. Recursivamente, tá? Primeira coisa, veja essa definição. Eu estou dizendo que o prêmio de resseguro para o limite de retenção zero é igual ao o próprio prêmio de risco da seguradora. Faz sentido? Faz. Porque a resseguradora não indeniza o que passa do D, a diferença, se o D é zero, tudo que chegar de indenização vai passar para a resseguradora. Então é tudo menos D, tudo menos zero. Então a resseguradora paga tudo. Logo, o prêmio de risco da resseguradora tem que ser igual ao da seguradora. Ela está ficando com tudo. Mas para que serve isso então, já que isso não acontece? Eu consigo calcular o próximo passo, ou seja, de igual a 1, D igual a 2 e por aí vai, partindo do valor anterior, se eu conheço a distribuição acumulada de S. Então eu posso calcular isso recursivamente, dado que eu conheço, eu ainda preciso conhecer a distribuição de S, tá? E como é que eu calculo a distribuição acumulada de S? Tem essa definiçãozinha aqui, mas é a mesma ideia lá de probabilidade que nós já conhecemos. Evidentemente, essa definição só funciona no caso discreto, tá? E a gente também pode usar isso para calcular a esperança de I ao quadrado. Para que serve isso? Para a gente poder calcular isso aqui, ó, variância. De posse da variância, a gente tem a variabilidade, podemos calcular o desvio padrão e assim trabalhar com probabilidades de solvência da resseguradora e calcular o prêmio baseado, né, um prêmio agora não de risco, mas um prêmio já puro, né, com carregamento estatístico, para que a resseguradora tenha também sua margem de solvência, tá? E aí, para a gente botar em prática essa definição, como é que nós utilizamos essa definição, né, de recursiva para chegar no prêmio daquele mesmo exemplo que vimos anteriormente? Bem, qual é a ideia? A esperança do zero, a gente tem que partir do zero até chegar nos 6, que era o que a questão perguntava. É igual à própria esperança do S, que nós calculamos lá atrás, que era igual a 1,7. Ora, fácil, né? E aí, qual é o próximo passo? Bem, calcular a esperança do I1. Ou seja, tudo que passar de 1 é de parte da resseguradora. Pela definição da fórmula recursiva, eu parto do I0 e subtraio 1 menos Fs de 0, tá? Ora, isso daqui é acumulada no ponto 0, então vou somar todas as probabilidades até 0. Como eu estou no 0, é só a probabilidade do S ser o próprio 0, que a gente calculou lá, tá naquela última coluna daquela tabela. Então é 1 menos 7 menos 1 menos a probabilidade do S ser 0, que é 4,4,3,2,9. Resolvendo isso, nós temos que é 1,149329. Eu vou fazer só o próximo e vocês terminam em casa, tá? A questão. Ora, agora é de 2, ou seja, a retenção é 2, até 2, seguradora. O que passa de 2, resseguradora. Então, com a definição, eu pego o anterior que nós acabamos de calcular. Então, cuidado, tentem fazer isso não manualmente, mas usando uma planilha eletrônica. Porque erros de arredondamento aqui, como você está fazendo sempre usando o valor anterior, vão se acumular. E pode ser que seu resultado final seja muito diferente, tá? 1 menos a acumulada de 1. Né? Estou desconsiderando os casos de 0 e 1. Então, é o valor que encontramos anteriormente, 1,149329, menos 1 menos. Ora, quem é essa acumulada aqui? É a probabilidade do S ser menor ou igual a 1.
ou seja, o C0, que nós vimos ali é 44329, ou C1, que é quanto? 0.089866. Isso é P de 0 e isso é P de 1. Somando, eu tenho acumulada no ponto 1. Calculo isso, vou obter 0.688524. Vejam como eu vou aumentando o limite de retenção e cada vez menos eu tenho que pagar menos a resseguradora, tá? Então terminem aí, vão calculando as próximas acumuladas e vejam que no final vamos chegar também ao mesmo valor de I6, tá? Quem é que vai ser o I6? Vai ser a esperança de I5 que vocês vão ter calculado aí recursivamente, menos 1 menos a acumulada de S em 5, tá? É uma outra forma da gente conseguir também calcular o prêmio de risco. E aí, se eu quiser calcular o prêmio de risco ao quadrado, tá? Eu tenho um exemplo com a distribuição de Poisson composta, lambda 2, e que a distribuição de x assumimos os valores 1 e 2 com chance de 1/2. Como é então que eu calculo a esperança de 0 ao quadrado? Ora, aqui você pode achar aí, vamos ter que fazer um bocado de passo. Mas não, como ele quer de I0, ou seja, eu estou repassando tudo para a resseguradora, então na verdade isso é o próprio que? Esperança do S ao quadrado. Porque eu não estou repassando tudo para a resseguradora, eu não estou retendo nada, a retenção é 0. Então, para calcular a esperança de S ao quadrado, como é que eu calculo? Um jeito fácil é a variância do S mais o quadrado da esperança do S. Não é assim? Eu não posso calcular a variância como a esperança de S ao quadrado menos o quadrado da esperança de S. Trocando aqui, basta obter essas duas coisas. Ora, esperança de x, quem é? Extremamente simples. 1 vezes 1/2 mais 2 vezes 1/2. Quanto é que dá isso? Dá meio mais 1, 1.5 ou 3/2, como você preferir. E esperança do x ao quadrado é 1 ao quadrado vezes 1/2 mais 2 ao quadrado vezes 1/2. É meio mais 4/2, que dá 5/2. Com isso, eu tenho lambda. É uma Poisson composta, então a esperança de S é lambda, que é 2, vezes a esperança de x, que é 3/2. Isso dá 6/2, que é igual a 3. E a variância de S, quem é? É lambda, esperança de x ao quadrado, né? Essa é a definição da Poisson composta. Então, é 2 vezes 5/2, que é igual a 5. Então, quem é a esperança de S2? É variância, que é 5, mais 3 ao quadrado, que é 9. 9 mais 5, 14, tá? Então, como manipular aí para obter a esperança do stop loss quando a retenção é 0. Então, na prática, a resseguradora está ficando com toda a indenização e todo o prêmio, tá? Mas a gente pode usar a mesma definição. Partindo daí, o que a gente fez na prática foi só calcular esse primeiro pedaço aqui. Se eu quisesse calcular para algum pedaço mais acima, poderia usar essa fórmula recursiva aqui para conseguir saber finalmente a variabilidade da minha carteira, tá? Então, assim, esse método recursivo, ele é bem útil, tá? Quando S tem uma distribuição composta em que N é um membro da classe de distribuições AB0. Ou seja, quem são essas distribuições que têm essa característica? São as que a gente sempre tem usado: Poisson, binomial, binomial negativa, ou mesmo a geométrica. E, obviamente, quando X é uma distribuição discreta, que é exatamente o que a gente estava fazendo ali, quando tem valores inteiros, melhor ainda, tá? A gente pode usar a fórmula de Panja, que a gente não viu, tá? Vocês podem pegar no livro de Ferreira, ele descreve exatamente como é que funciona, para calcular a distribuição exata de S de forma recursiva, né? Nesse caso, de distribuições discretas. Distribuições contínuas são um pouco mais complicadas, mas você pode, por exemplo, tentar usar o computador para fazer as integrações, tá? E aí, para finalizar nossa aula de hoje,
falar sobre uma outra forma de stop loss, né? Agora não por excesso de um valor específico da minha carteira, não é um limite de retenção que a carteira vai assumir acima de valor tal, né, daquele D, mas sim através da sinistralidade. Por quê? Porque a seguradora quer conseguir continuar com aquele percentual livre de prêmio que recebeu. Então, sendo a sinistralidade dada por K, como é que vai funcionar esse resseguro? Ora, se a sinistralidade foi até K, ou seja, por exemplo, eu só usei, vamos dizer, 70% do prêmio comercial que eu captei, não há recuperação, ou seja, a carteira não teve uma sinistralidade maior que 70%. Na hora que tem uma sinistralidade maior que 70%, o que passa é responsabilidade da resseguradora. Então, o que a seguradora fica sempre indeniza até 70% do prêmio comercial. O restante é problema da resseguradora. Então, K é essa sinistralidade máxima que a seguradora está disposta a correr. Tá? S continua sendo sinistros agregados em um ano. E o prêmio comercial, nós já vimos a definição, é o prêmio puro dividido por 1 menos o carregamento alfa. Tá bem? E aí, se a gente não usar ID agora, mas usar R, tá? A parte de recuperação, ou seja, recuperação é aquilo que a resseguradora devolve. Isso é, então, um sinistro ressegurado, tá? Vai funcionar da mesma forma que a gente viu lá atrás. Ó, 0, quando a sinistralidade não alcançar aquele patamar. Na hora que passou do patamar, tá, de K vezes o prêmio comercial, o que passa é responsabilidade da resseguradora. Então, se vocês olharem, na verdade, o excesso de sinistralidade, tá, o stop loss, é um limite de perda. Funciona da mesma forma. Qual a diferença? Que agora essa minha perda D, que antes era um valor arbitrário que eu decidia, 7, 10, 20, vai ser dado em função desse limite de sinistralidade e do prêmio comercial cobrado, tá bem? Mas quando a gente vai olhar o prêmio de risco de resseguro, se vocês repararem, é exatamente o mesmo prêmio de resseguro que nós tínhamos lá atrás, só que eu fiz o quê? Simplesmente substituí o D por K vezes π, que é nosso prêmio comercial, ou P sobre 1 menos alfa, tá? Então não há diferença no tratamento da forma que ocorre. Dá os cálculos, é tudo do mesmo modo, só considerando agora que o D é uma função de K e de π, e não um valor decidido arbitrariamente, tá? Essa foi nossa aula, essas foram as referências utilizadas, ficamos por aqui, até um próximo vídeo.